Um dos Gorosei, a maior autoridade do mundo de One Piece, finalmente revela seu poder na história. Ele tem uma forma e um poder monstruoso e podemos até dizer demoníaco. E com esse poder, ele finalmente está frente a frente com Luffy. Então, se você quer saber tudo sobre isso e ainda muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos ver o capítulo 1094 de One Piece, que teve muitas revelações, nos mostrando um dos maiores poderes de toda a história, uma das formas mais monstruosas e poderosas de One Piece. Só mais monstruoso que esta forma é o fato de você ainda não ter deixado o like no vídeo. Pô, deixa o like que isso não custa nada pra você e ainda ajuda demais. Mas com isso então, vamos agora para o capítulo 1094, chamado Gorosei, Deus Guerreiro da Ciência e da Defesa, São Jai Garcia Saturno. O capítulo começa com a Vegapunk Atlas finalmente conseguindo dar a ordem para todos os pacifistas. Ela manda eles eliminarem todos os marinheiros da ilha, e como os Vegapunks são a segunda maior autoridade na hierarquia dos pacifistas, sua ordem então é passada para todos, e eles começam a obedecer. Os marinheiros imediatamente entram em pânico e tentam fugir, mas os pacifistas começam a atacar todos que encontram pela frente. Eles começam a disparar lasers e causar uma enorme explosão por toda a ilha. Os marinheiros correm para se esconder e, percebendo que os pacifistas receberam a ordem de um Vegapunk, eles chegam à conclusão que o Vegapunk está no nível mais baixo da ilha, já que era impossível ele dar uma ordem estando na parte mais alta. Enquanto toda essa confusão acontece, o Vegapunk original, a Vegapunk Atlas, o Franky e o Sanji estão no veículo Vegatank procurando pela Bonnie. O veículo Vegatank tem uma propriedade especial que permite ele andar pelo ar pelas nuvens de ilhas do céu, então eles passam correndo por cima de todo mundo atrás da Bonnie. E enquanto estão lá, o Sanji de repente grita que a encontrou. Ele fala que o seu radar de damas nunca está errado e pula na frente correndo para baixo. Vegapunk diz que esse radar do Sanji não tem nenhum embasamento científico, mas que por algum motivo ele acredita no Sanji. Enquanto isso, Bonnie está lutando contra os marinheiros. Ela usa um novo ataque chamado NDE, ou em tradução literal, a técnica experiência próxima à morte, onde ela dispara uma arma contra os marinheiros e eles alucinam com suas próprias mortes, se vendo como caveiras e desmaiando de susto. E olha, essa habilidade é muito interessante, porque primeiro a Bonnie não precisa tocar nas pessoas para usar essa técnica, e também fazer a pessoa se ver ficando tão velha que só sobrou seus ossos é uma habilidade bem legal. Mas nesta hora então, um vice-almirante chega onde ela está. Ele é um homem de queixo comprido e bigode, que segura um bastão com uma enorme concha na ponta, e ainda não sabemos o seu nome. Ele então olha em volta com todos os marinheiros caídos e grita perguntando para eles o que aconteceu, mas todos estavam preocupados demais com suas falsas mortes. Bonnie, ao ver o vice-almirante, tenta fugir, mas de repente um pacifista aparece em sua frente. Bonnie fica surpresa e sem entender por que isso está acontecendo, já que o Vegapunk Atlas deu a ordem para eles atacarem apenas os marinheiros. Mas então, nas costas do pacifista, vemos uma senhora montada nele. Ela é uma vice-almirante chamada Bluegrass. A vice-almirante Bluegrass olha para Bonnie e diz para ela que comeu a fruta Nori Nori no Mi, que a permite controlar tudo aquilo que ela monta. Então, como ela montou no pacifista, ele faz tudo o que ela quer. E como os pacifistas possuem a forma do Kuma, o pai da Bonnie, ela simplesmente congela na frente dele. Ela não consegue atacar a figura de seu próprio pai, e então não consegue fazer nada contra a vice-almirante. O pacifista então se prepara para disparar um laser de luz em direção a Bonnie, mas no momento em que ele dispara, Sanji correndo pula em cima da Bonnie, a salvando do impacto. Sanji
Sanji olha para Bonnie e diz que ouviu que o Kuma é o seu pai, mas que ela precisa separar as coisas. Nesse momento, o vice-almirante com um bastão de concha pula em direção aos dois, e com seu bastão ele acerta o chão criando uma enorme destruição. Sanji imediatamente segura Bonnie e sai correndo dali para proteger. Nesse momento, Vegapunk com seu Vegatank aparece e grita para o Sanji entrar lá dentro. Eles então entram e se preparam para fugir, agora que a Bonnie havia sido resgatada. A cena então muda para o Lab Phase, para a grande batalha do momento. Luffy continua sua luta contra o almirante Kizaru, mas parece que o Kizaru não tá muito afim de lutar. Ele fala para o Luffy que não vai conseguir completar sua missão se ele ficar dando atenção para o Luffy. E Luffy responde que esse é o seu objetivo, não deixar que o Kizaru mate o Vegapunk. Ao ouvir isso, Kizaru imediatamente se transforma em luz e se dispara para a direção oposta do Luffy, tentando fugir da luta. E Luffy então começa a correr atrás dele, girando suas pernas tão rápido que saiu correndo pelo ar, bem parecido com como ele fez na luta contra o Kaido. Mas então, de repente, Luffy e todos na ilha sentem um calafrio. Uma presença estranha surgiu na ilha de Egghead. E então um grunhido e uma voz imponente surge da costa da ilha. Esta voz dá ordem para os pacifistas pararem. E então, todos os pacifistas no mesmo instante param. Eles congelam na mesma hora e cessam sua missão de acabar com os marinheiros dado pelo Vegapunk. Vegapunk e Atlas fica confusa. Ela grita para os pacifistas continuarem sua missão e diz que sua autoridade é máxima na ilha, porque as únicas outras pessoas capazes de passar por cima de sua autoridade são os Gorosei. Mas sua frase então é interrompida de repente, com um círculo mágico de pentagrama com uma estrela de 5 pontas e um símbolo de número 5 aparece de repente no meio da ilha de Egghead, junto com explosões de fogo e raios negros. Nesse momento é anunciado para todos os marinheiros dizendo que o Gorosei São Saturno entrou na ilha. E com isso já está claro que foi o Gorosei Saturno que deu a ordem para os pacifistas pararem e que aquele círculo de pentagrama tem alguma coisa relacionada a ele. Mas então, enquanto o círculo continua emanando fogo, fumaça e raios negros, o anúncio aos marinheiros continua. Ele fala que nenhum marinheiro de rank abaixo de vice-almirante tem permissão para ver o Gorosei. Enquanto isso, Vegapunk, Franky, Sanji, Bonnie e Atlas estão fugindo no Vegatank e estão completamente surpresos com o anúncio. Vegapunk fica tenso quando ouve que a maior autoridade do governo mundial está na ilha. Então, de repente, do círculo mágico de pentagrama, algo começa a sair de dentro dele. Alguns marinheiros de patentes menores se reúnem em volta para ver o que é, mas quando eles batem o olho na criatura, no mesmo instante, são atacados e mortos com suas cabeças explodindo. E então nos é revelado a forma monstruosa do Gorosei Saturno, apresentando o Gorosei Saturno como deus guerreiro da ciência e da defesa. E agora o capítulo realmente começa a ficar interessante. Podemos ver Saturno claramente. A parte inferior de seu corpo é uma aranha com um padrão em forma de chamas. A barba e o cabelo de Saturno se tornaram como nuvens fluídas. Ele tem chifres negros. Seu rosto parece humano, mas o nariz de Saturno é mais largo. E ele também tem uma nuvem negra envolvendo seu pescoço, assim como a forma desperta de Rob Lucci e do Kako. Então parece que esta forma do Gorosei Saturno é a forma despertada de sua Akuma no Mi, já que esta nuvem negra em volta de seus ombros é vista principalmente em frutas Zoans despertadas. O nome da sua Akuma no Mi ainda não foi falado, mas a sua forma se parece muito com um Ushi Oni, também chamado de Gyuki.
um yokai, que é um demônio do folclore japonês. Isso nos diz muita coisa sobre os outros Gorosei também. Cada um deles também possui uma fruta Zoan, como vimos quando eles se transformaram em criaturas monstruosas em Mary Joyce no Reverie. Mas mais do que isso, que todos eles também possuem poderes demoníacos. Saturno possui a forma de um demônio japonês, e cada um deles também deve ter a forma de outros demônios. E por fim, isso talvez queira dizer que Mu-sama é o próprio diabo. Isso faria todo sentido. Aquela flecha que atacou Sabo se parecia com a cauda do diabo tradicional. Sabo, ao ver as formas monstruosas dos Gorosei do Imu, disse que aquele lugar parecia o inferno. E Mu-sama provavelmente será o vilão final da história. Então, se Luffy é um deus, Imu teria que ser o diabo. Ele pode ter a Akuma no Mi do diabo, o que seria muito interessante e seria o estereótipo perfeito do vilão. A cena então muda para o Vegapunk fugindo com a Bonnie no Vegatank. A Bonnie pergunta o que é aquele monstro lá embaixo, mas Sanji na mesma hora grita para todos terem cuidado. Nesse exato momento, a estrada de nuvens da Ilha do Céu, abaixo do Vegatank, de repente se despedaça com um golpe de luz, e o veículo junto com todos começam a cair, revelando que Kizaru havia os alcançado. Kizaru então, vendo o veículo caindo, se prepara para disparar seu laser e finalmente cumprir sua missão de matar o Vegapunk. Mas nesse momento, Luffy aparece atrás dele. Luffy infla seu corpo ficando na sua forma musculosa e se prepara para atacar Kizaru. Kizaru olha para o Luffy e diz que a sua forma já deve estar no limite, mas Luffy continua atacando. Kizaru, no mesmo instante, para se defender, dispara um laser de luz no Luffy, que consegue se desviar e começa a rodar muito rápido. Enquanto ainda está girando, Luffy começa a preparar um novo ataque, e surpreendendo totalmente Kizaru, ele o atinge com um novo ataque chamado Gomu Gomu no Stargun, ou traduzido, a arma da estrela branca de borracha. O soco do Luffy tem um impacto devastador e passa pelo rosto de Kizaru, da mesma forma que passou pelo rosto do Kaido em Onigashima, mas desta vez o ataque cria muitos efeitos com estrelas. Kizaru pensa consigo mesmo que isso não é nada bom, mas de repente então, Luffy esgota suas forças, ele chega no limite de seu poder e simplesmente cai junto com Kizaru. Enquanto Luffy está caindo, o Gorosei Saturno chega até onde ele está e olha para ele. E assim que ele olha para o Luffy, imediatamente ele diz Nika. Kizaru então, com o impacto do soco do Luffy, é arremessado até um prédio e o destrói completamente com a força do golpe, enquanto Luffy cai no chão e se transforma em um velho. Nesse momento, Vegapunk, Sanji, Franky e Bonnie caem junto com o Vegatank na frente do Gorosei Saturno, quebrando completamente o veículo e ficando vulneráveis de frente à figura diabólica da maior autoridade do governo mundial. Franky imediatamente corre para ver como o Vegapunk está, mas o Vegapunk só consegue prestar atenção naquela figura na sua frente. Então o Gorosei Saturno começa a falar com o Vegapunk. Ele fala que achava que o cientista já havia sido morto há muito tempo, mas nesse momento Bonnie se lembra de algo de seu passado. Ela se lembra de alguém dizendo para o Vegapunk que deu a ordem e que não permitirá haver nenhuma consciência restante, e que se fizer isso, o Kuma irá. A frase não se completa e Bonnie, com a mais pura fúria, pula em cima do Gorosei e o esfaqueia no peito com uma espada, com um pouco de sangue saindo do ferimento enquanto Bonnie chorava. E bom, não temos muitas informações sobre esta frase que a Bonnie se lembrou e nem quem falou isso, mas eu acredito que quem disse isso foi o próprio Gorosei Saturno, e que ela ouviu isso nas memórias do Kuma que ela viu em Egghead.
Esta frase basicamente mostra uma pessoa dando a ordem para o Vegapunk tirar toda a consciência do Kuma, porque se ele não fizer isso, algo aconteceria e o Kuma faria algo. A Bonnie pode ter ouvido essa conversa das próprias memórias de seu pai que ela viu, e a pessoa quem deu a ordem foi o próprio Saturno. É por isso que a Bonnie está tão furiosa e quando viu ele na sua frente, não conseguiu se segurar e o perfurou com a espada. Outra coisa também é que sabemos que o corpo do Kuma está fazendo algo contra o governo mundial. Ele atacou Mary Joyce e está em uma missão desconhecida. E isso pode ter acontecido justamente pelo Vegapunk não ter tirado toda sua consciência. Como a voz na memória da Bonnie disse que teria consequências caso ele não fizesse isso. Então ainda temos muitos mistérios para resolver, mas com certeza está ficando cada vez mais interessante ver os poderes dos Gorosei e todos os seus segredos. E bom galera, esse foi o capítulo 1094 de One Piece. E finalmente foi revelado o poder de um dos Gorosei, que também de uma forma indireta permite a gente descobrir o poder de todos os outros. Todos eles são baseados em demônios. O que cria meio que uma disparidade do governo mundial, já que o governo mundial é como se fosse os deuses do mundo. Mas eu espero muito que você tenha gostado do capítulo e também tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like que isso ajuda demais. E também se você quer receber os outros capítulos assim que eles lançarem e continuar a história, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que sair um novo capítulo, ele sempre vai chegar aí para você e você não vai perder nenhum. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!